Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Família Cristã Agape Church. Venha ser impactado pelo poder de Deus. Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Queridos, eu estava pedindo a Deus uma palavra para que nós pudéssemos trazer um estudo nessa noite. E o Senhor me direcionou para 1 Reis, no capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Duvido vocês achar primeiro que a lua. Já a lua é mais rápida do que todo mundo. A partir do versículo 1, o texto nos fala de uma história muito conhecida, a história de Elias. Então nós queremos trazer aquilo que você conhece, algo que você ainda não conhece. Aquilo que você conhece é algo desconhecido. E para isso nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Diz o texto santo: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhes a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou-se junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, segundo também os corvos traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Bebia da torrente, mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém? Só até aqui. Com suas cabeças, Pai, muito obrigado por minha esposa ter antecedido, orado, nos entregando em tuas mãos. Nós precisamos do teu Santo Espírito nessa noite, porque o Senhor estava lá quando ordenou a Elias que assim o fizesse, e o teu Santo Espírito também estava lá, juntinho. Nós precisamos do teu Santo Espírito para falarmos algo acerca deste assunto para os teus filhos que aqui estão. Nos ajuda, nos perdoa, nos fortalece, nos purifica. Abre nossas mentes, nossos ouvidos, nossos corações e repreende todo espírito contrário à pregação dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Queridos, o nome Elias significa Deus é Javé, ou Deus é Jeová, ou Jeová é Deus. E a Bíblia fala sobre os tempos dos profetas e fala também sobre os tempos dos juízes. E a partir do Novo Testamento chegou o tempo de Jesus. Nesse tempo aqui, os profetas eles eram homens que existia a escola de profetas. A escola de Anatote, por exemplo, ela formava profetas. Era como se fosse um seminário hoje. Só que ela formava os profetas em seus ofícios. Mas a palavra profética teria que ter o ofício de Deus.
para que um profeta formado fosse consolidado, precisava vir algo de Deus sobre o profeta, selando ele. Então, a partir daquele momento, aquele homem era profeta. Inclusive, Saul foi um profeta, com todos os seus defeitos. Porque quando se acabou o tempo dos juízes na terra, que Samuel foi o último dos juízes, o povo não queria mais juízes, não queria mais que Deus falasse através dos juízes para poder falar com eles. Eles queriam um rei, porque as outras nações tinham um rei. E Samuel, choroso, falou assim: "Ô Deus, estou me rejeitando, Senhor. Eu ando tão certo diante da tua presença, eu ajudo, eu ensino, eu tenho sido referência para ti." E Deus chegou para Samuel e falou assim: "Samuel, não fica chateado não, esse povo é duro mesmo, eles não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim." E aí eu acho interessante, né? Que na verdade, no pé da letra, estavam rejeitando Samuel também, e estavam rejeitando a Deus. Mas Deus pega para si a carga de Samuel, dizendo assim: "Não chores, eu te consolo, eu te ajudo. Tu não se esforçou, eu pego, não é para você não, essa carga não é para você, essa rejeição não é tua, Samuel, é minha." Deus carrega para si. Aí eu vejo a intimidade que tinha aqueles homens de Deus. E Samuel, ele tinha um tríplice ministério. Ele era profeta, ele era juiz e era sacerdote. Olha, aqui o Elias, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que Deus chegou para ele e falou assim: "Elias, eu acho que o teu tempo aqui na terra vai acabar." "É mesmo, Senhor?" "É, tal dia, tal hora, num determinado local, eu vou descer uma carruagem de fogo, vou aterrissar, tu vai entrar dentro dela, tu não vais conhecer a morte e vais decolar dessa vida, porque eu vou te tomar para mim, assim como eu tomei Enoque, assim como eu tomei Moisés, tu és muito especial para mim." Então estamos falando aqui de um homem extremamente especial para Deus em tempos de dificuldade. E o tema hoje é: esconde-te no ribeiro de Querite. Porque em tempos de dificuldades nós precisamos ir para Querite. E Querite é um lugar especial, é um lugar de refúgio, é um lugar onde você precisa se refugiar quando as situações estão adversas, quando as coisas não estão funcionando, quando as coisas deveriam funcionar. Repita essa frase comigo: quando as coisas não estão funcionando, mas deveriam funcionar. Quando as coisas não estão funcionando, mas deveriam funcionar. E às vezes, quando as coisas não estão funcionando, queridos, mas deveriam funcionar, a gente para de funcionar também. A gente para de orar, a gente para de buscar, a gente para de estar na presença, a gente para de sentir a presença, a gente para de sintonizar, a gente para de interlocutar com Deus. Sabe o que é interlocução? Eu falo,
Tu me escutas, Senhor. Tu falas e eu escuto. E a oração, ela tem dois termos. Ou você ora e se cansa de orar. Ou você ora e nada acontece. Ou você ora e desiste de orar. Tem essas fases. Quer que eu repita? Ou você se cansa, ou você desiste, ou você para. Mas às vezes a gente perde a sintonia. Sintonia, ela representa um rádio antigo, onde existia poucas rádios no Brasil ainda. E principalmente o rádio AM, que ele tem ondas curtas, e você fica ali naquele botão, ó. Lu, cadê o rádio antigo? Se eu distrair um segundo, eu fico perdido na pregação. Um rádio antigo, né, Lu? No ABC, pode ser rádio antigo. Aí você pegava no rádio antigo, sabe? Tentava. Aqui é a Rádio Clube de Pernambuco, ondas médias 700 kHz, ondas curtas 25. Estamos operando aqui na cidade do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Alguém ligado? Estamos aqui no programa, tá? Isso. Aí o cara ficava aqui, ó, o ponteiro, quando você achava, menino, não toque aí não, porque se tocasse saía da rádio. Ainda era pilha? Isso, olha, show, rádio. Alguém falava lá, as ondas percorriam quilômetros e quilômetros, centenas de milhares de quilômetros, e chegava até a sua casa. E às vezes era tão longe que você ficava assim, ó, com um vidinho na ponta do rádio. Aqui se falava a verdade. O que se falasse daqui se cumpria. Se falasse que vinha chuva, a chuva viria. Se aí falasse que o presidente do país ganhou, aqui estava, as notícias vinham daqui. E por que eu quero trazer essa visão do rádio? É porque quando você ora aqui, as ondas curtas vai no primeiro céu, no segundo céu. Lu, cadê o céu? No terceiro céu. Na escola bíblica dominical ela estava fantástica. Eu pensava, ela botava no quarto céus, no quinto céus, e chega até lá o trono da graça, no sétimo céu. E quando chega no sétimo céu, o Senhor usa um rádio. Eu vou falar com você em ondas curtas. Cansou de orar? Não está vendo resultado na tua oração? Quer desistir de orar? São as fases da oração. Está cansada, quer desistir, não aguenta mais? Aí o terceiro céu, que não apareceu mais, mandou a resposta para o rádio, e você não consegue se sintonizar mais. Perdeu a rádio. E quando você perde a rádio, você não consegue escutar mais a mensagem de Deus. O que falta hoje nas nossas vidas não é oração. A gente vem para a igreja e a gente ora. Quem tem costume como eu, Gabi e Sula, antes de dormir, temos que orar. Quando a gente acorda, a gente ora.
E por que não está dando aquela saidinha de casa, Senhor, cuida do meu dia? Então a oração, talvez não seja em abundância, mas nós oramos. Mas quem consegue ouvir a mensagem que foi transmitida, para que você possa sintonizar? O que falta em nós hoje é ouvidos de sintonia, para ouvir a mensagem que Deus já transmitiu em resposta daquilo que nós falamos com Ele. E Elias, ele tinha essa intimidade. Em tempos de escassez, se refugie em Querite. Essa é a nossa mensagem. Estava aqui, queridos, Acabe, casado com Jezabel, e Jezabel é uma das mulheres mais terríveis da Bíblia, mais astuta da Bíblia, mais diabólica da Bíblia, mais sem vergonha da Bíblia. Não valia um tostão furado, e Acabe era arriado os 4 pneus por essa mulher, totalmente dominado. A mulher, tudo que Acabe fazia, tinha que beijar a mão da Jezabel, para saber se ela aprovava, porque senão a casa caía em casa. Era um rei que não governava. Era o que, irmão? Manicaga? O que é isso? Dominado. Era um cara dominado. E por causa disso, a Jezabel, ela introduzia em Israel deuses estranhos, costumes estranhos, atividades estranhas. E Acabe, ele fazia as coisas que provocavam a ira de Deus. E segundo o texto bíblico aqui, ele fez todas as coisas piores do que os outros reis que o antecederam. Aí eu te pergunto, em tempo de dificuldades, a quem se refugiar? A quem buscar? Como se manter íntegro? Como se manter fiel a Deus, aonde uma cidade inteira, um país inteiro está dominado pelo mal, pelo demônio, por pessoas que cultuavam demônios, por deuses que pessoas sacrificavam seus próprios filhos, e estava ali um homem íntegro. Senhor, eu tenho sintonia, eu consigo te ouvir, fala que eu te escuto, Senhor. Deus, tu não está vendo as situações adversas que está acontecendo aqui no povo? Acabe é um rei que está reinando para o mal, assim com a sua mulher. E Deus, eu estou vendo, mas eu acho interessante que às vezes Deus fica por um momento calado, para que nós possamos tomar posições, para que nós possamos falar algo. E quando nós falamos algo acontece, porque Deus é aquele que respalda a palavra daquele que tem compromisso com Ele. Eu vou repetir essa frase: Deus respalda a palavra daquele que tem compromisso com Ele. Já viu uma pessoa que vai expulsar o demônio? Sai, né? Em nome de Jesus, sai. Aí você vai, aí chega o irmão, aí ela já está se escondendo. Aí o tumulto está ali, né? O outro já está com a mão na cabeça, em nome de Jesus. Mas, né? Sai, o demônio não sai. O cabelo vem com a metade do aplique do cabelo, às vezes da irmãzinha que pagou caro pelo aquele cabelo. Então, às vezes a pessoa não tem respaldo, nem o demônio obedece. Como é que Deus vai respaldar a tua palavra para expulsar o demônio, se nem o demônio te considera? Te considera, que eu digo assim, nem o demônio te reconhece como homem ou mulher de Deus. E eu digo para você, o que falta hoje
na casa de Deus são pessoas que tenham compromisso com a palavra, compromisso com o seu ministério, compromisso com o seu chamado, compromisso com a oração, compromisso com a sua intimidade com Deus. Isso faz com que as situações adversas se levante e você não tenha onde se refugiar. O nosso tema é refúgio em Querite. Elias chegou aqui e falou assim: olha, essa bagaceira toda aqui só vai resolver, sabe com quê? Com a mão do Senhor. Quer ver você se lembrar de Deus? É quando o estômago começa a colar as paredes, a barriga quando começa a roncar, e você começa a falar assim: Senhor, não tenho nada o que comer, Senhor, eu não tenho nada do que beber, Senhor, eu não tenho nada do que plantar, e tudo que eu planto não nasce porque não tem chuva. Deus já estava castigando a terra, mas Deus precisava castigar um pouco mais, porque Jezabel precisava saber quem era Deus. O rei Acabe precisava saber que havia profeta ainda em Israel. Por que ele consultava os profetas de Baal? Porque ele consultava os demônios, as cartomantes, os necromantes. Por que ele não falava com Elias? Elias, o que é que está acontecendo para que Deus fique irado conosco? E Elias ia botar o dedo na cara dele assim: toma tu uma posição, larga essa mulher, tira os demônios da tua casa e se posiciona, porque tu tens que representar alguém que Deus colocou aqui na terra. Tu é o rei de Israel. Ele comandava 10 tribos, só não comandava aqui Benjamim e Judá, porque Deus separou. Ele era do reino do norte, comandava as tribos. Então ele tinha como obrigação mostrar para o povo de Deus, para o povo de Israel, que Senhor é Deus, que Jeová é Deus, que Deus é Jeová. Como ele não mostrava Deus, Deus mesmo colocou Elias, e o significado do nome Elias é Jeová é Deus. O Senhor estava dizendo assim: Ele é o meu representante, o nome dele me representa, a atitude dele me representa, os pensamentos dele me representam, os passos dele me representam, o olhar dele me representa, a palavra profética dele me representa. Esse é Elias, esse significa Deus é Jeová. E o que falta na casa de Deus hoje são representantes de Deus. Não temos mais Elias, temos Marlene, a Andréia, Sulamita, temos Marzinho, Lindomar, André, Rick, mas Elias não tem. Cadê os Elias? O único que tinha, Deus levou. Falou assim: tu não vais ver a morte, não vais provar da morte. Era único. Não deixou semente, não deixou DNA, não deixou a cópia, não deixou. Deus retirou. E o que eu acho interessante é que ele chega aqui e fala assim: eu vou resolver isso aqui. Segundo a minha palavra, durante 3 anos e meio não vai haver chuva e nem orvalho. Quando ele falou isso, Jezabel, vou arrancar a cabeça. Quando ele falou isso,
E o rei ficou furioso com ele. Aí Deus: ei, Elias, vai para Querite. Querite é um local de refúgio espiritual, onde encontramos amparo, proteção em momentos de desafios e provações. Eu vou repetir, se você quiser anotar. Querite é um local de refúgio espiritual, onde encontramos amparo e proteção em momentos de desafios e provações. É por isso que o nosso tema é Querite. Há momentos que a gente precisa ir para Querite. E quando você vai para Querite, você precisa obedecer à voz do Senhor. O Senhor fala assim: Elias, vai para Querite. Lá eu ordenei aos corvos que te alimente de manhã e no finalzinho da tarde. E eles vão trazer para você pão e carne pela manhã e pão e carne no final da tarde. Gostei do queridos, como que você vai formatar isso na mente? Você vai para um lugar de refúgio e sabe que lá o Senhor ordenar a um pássaro que não é bem quisto aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Um corvo, Senhor. Sim, o corvo. Querite. O ribeiro de Querite. Querite, lá tinha um ribeiro. Mas esse ribeiro ele só funcionava, sabe quando? Só no inverno. No inverno ele era abundante, corria águas, e lá Elias bebia do ribeiro. Mas passado alguns dias, o ribeiro secou. Sabe por quê? Porque ele secava no verão, e como não chovia, ribeiros são rios temporários, aonde quando chove você tem água, mas quando tem o verão, a água seca. E eu não sei se você consegue captar essa mensagem desse ribeiro. Há momentos, queridos, que Deus você coloca você diante da fonte, que flui águas cristalinas, como esse ribeiro, e Ele vai te alimentar, sabe? Ele é rasinho, mas as águas são cristalinas. Ela vai te refrescar em tempo de calor. Você vai beber dele, mas vai chegar um momento que você vai começar a observar para esse ribeiro e vai falar assim: cada vez mais o volume da água está se estreitando. Cada vez mais a água está se estreitando. E sabia, Andréa, que quando a água se estreita, a gente precisa buscar um outro local onde tem água. E eu quero te dizer que às vezes tem pessoas que estão no lugar de descanso tempo demais, não tem mais água. E quando não tem mais água, é hora de buscar onde tem água para beber. Aí ele chega para Elias e fala assim: Elias, já está bom. Esse lugar de refúgio agora você sai, sabe por quê? Porque agora eu estou falando com a outra pessoa, estou falando com a mulher viúva. Eu ordenei para ela, sabe para quê? Para que ela vá e te sustente. E talvez Elias olhou para Deus e falou assim: Deus, vem cá, como pode em tempos de sequidão? Porque segundo a minha palavra eu ordenei que não houvesse chuva e nem orvalho caísse dos céus.
E se não cai chuva, não cai orvalho, não cai nada, tudo vai secar, tudo vai morrer, não vai ter mais vida, não vai ter mais ribeiro, não vai ter mais água, não vai ter nada, tudo vai secar. E que tipo de alimento essa mulher tem guardada para me sustentar? E aí é onde entra o extraordinário de Deus. Do pouco de quem tem pouco e de quem é obediente, do pouco de quem tem intimidade, Deus vai multiplicar algo extraordinário. Existem viúvas na casa de Deus que tem tão pouco, que mal está dando para suprir ela e os seus filhos. Mas Deus só fala com quem Ele tem intimidade, porque a mensagem tem fluído através do sistema de rádios, mas nós não conseguimos ouvir, porque cansamos de orar, paramos de orar, paramos de buscar, paramos de ouvir. E quem não ouve Deus, ele não consegue ter direção. Elias sai lá de Querite e anda cerca de 200 quilômetros até encontrar esta viúva. E quando chega na porta dessa viúva, ele ou de casa, de repente ninguém atende ele, mas a casa é certa. O meu Deus falou que eu tenho que bater nesta casa, nesta porta. Isso é intimidade, convicção. Ele não desistiu de andar 200 quilômetros no deserto, não desistiu de bater na porta e de repente alguém por trás dele fala assim: oi, seu moço, o que o senhor deseja batendo na minha porta? A senhora que mora aqui? Sim. É que eu estou aqui juntando os gravetos para fazer um foguinho ali. A senhora tem água para meu bebê? Sabe o que ela falou? Tenho água. Ah, queridos, que mulher extraordinária. Podia faltar tudo em tempo de escassez, mas ela colocou provisão de água na casa dela. Ela reclamou que estava com fome, ela reclamou que estava passando necessidade, mas essa mulher, eu acho que ela era matemática. Eu acho que era para saber dividir as coisas tão bem. Talvez ela fala assim: olha, se o profeta falou que era 3 anos e meio sem chover, se os rios todos já secaram, até o ribeiro de Querite, aonde Deus iria prover água para ele, eu preciso ter botijas suficiente, que comporte água suficiente, para que quando cruzar os 3 anos e meio, a água vai vir em abundância. Mas enquanto a água não vir em abundância, eu preciso ter reservas para que eu possa beber e dar para o meu filho. Mas um copo d'água não se nega a ninguém. Se alguém bater na minha porta, algum vizinho, alguma vizinha pedindo um copo d'água, eu irei servir, porque eu ainda tenho reserva em tempo de escassez. O que falta hoje em nós é, no tempo de escassez, a gente tem tudo em nossa casa, tem murmuração, tem desânimo, tem vontade de parar,
tem vontade de desistir, tem vontade de se matar, temos depressão, temos ansiedade, temos todo tipo de malefícios, de doenças, de situações, mas não tem uma palavra que diga: levanta-te e resplandece, o Senhor da glória vem vindo. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virão socorro? Meu socorro vem do Senhor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Oh, refrigera minha alma, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Carabahashuri de raçou, derramanachúria. Aleluia. Se refugie em Querite, porque você se refugiando em Querite, a provisão vem do Senhor, mas você nem isso consegue ouvir. Eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus. No que me raçou. E ela falou assim: olha, filho, meu Senhor, eu sinto algo diferente em ti. Eu vou buscar água para te dar. Ela poderia falar assim: olha, o pouco de água que eu tenho é só para mim, mas eu quero dizer para você: a água é para ser compartilhada. Compartilhada com quem está em angústia, compartilhada com quem tem sede, compartilhada com quem bate em nossas portas. Aí ele ousadamente falou assim: mas Senhor, lá tu ordenou aos corvos para poder me servir pão e carne. Aqui, o que será que vai ter? Arabarraçou, pão e azeite. Narabarrachou, Nerabarraçúria. Palavra e unção. Palavra e unção. Palavra e unção. Quando nós temos palavra e unção, a gente quer primeiro compartilhar com quem é próximo da gente. Já viu alguém que está pregando? Você não está nem aí para a palavra, nem aí para o pão. Como é que você vai querer azeite na sua vida, se você não está dando a importância ao mais importante, que é o pão? Mas para fazer o pão, você tem que ter azeite, porque a mistura do pão é farinha de trigo, água e azeite. Repita comigo: farinha de trigo, água e azeite. Você faz aquele bolo todo, bate a massa, não põe fermento. O fermento é o pecado. Tira o pecado, tira a angústia, tira a murmuração, mas mexe esse pão. Para de murmurar quando o pão está mexendo o pão. Para de murmurar quando tu está na cozinha. Para de murmurar quando Deus está te dando um alimento. Agradece a Deus. E ele falou assim: ei, já que vai buscar um pouco de água, traz um pãozinho para mim também. Aí ela: meu Senhor, não dá para trazer pão. Aí tu já está pedindo demais. Aí ele assim: mas por quê? Porque eu só tenho um pouquinho de farinha. Eu só tenho um pouquinho de Cristo. Está tudo muito difícil. Está tudo muito escasso na minha casa. Está tudo muito escasso na minha vida financeira, no meu psicológico. Eu estou triste, amargurada. Eu não sei por onde ir, não sei o que fazer.
Eu estou assim desesperada, mas eu vi uma voz nessa noite que dizia que você iria bater na minha porta. Carabarraçúria. A voz era como se fosse de muitas águas. A voz era como se fosse a voz de trovão. E eu já vi falar de ti, Elias. E eu sei que tu tem intimidade com Deus. E o teu Deus falou comigo para me cuidar de você. E eu falei para ele que não dava, que essa missão é uma missão impossível, que eu não tenho condição de fazer isso, Elias. Não me peça isso, Elias. Não me provoque mais. Eu não tenho mais nem forças. Eu vou fazer um pedaço de pão, um pouco de pão. Vai ser só para mim e para o meu filho, Elias. Eu vou comer, eu e ele, e a gente vai morrer, porque não tem mais nada. Agora o teu Deus me deu uma missão que eu não posso cumprir. Aí vem uma palavra de Elias que arrebentou com o meu coração quando eu estava lendo essa palavra hoje. Ei, filha, faz um pão pequeno. Sabe o que Elias estava falando? Me dá só apenas 10%. Eu vou repetir essa frase. Me dá 10% do que tu tem. Você tem a capacidade de ofertar os 10%? Arabarraçúria. Decabarraçúria. Derras. Muricamarras. Eu vou ler aqui para você. Se eu conseguir, meus olhos estão embaçados. Então, aí ele fala assim: me dá água para beber. Indo ela buscá-la, ele chamou e disse: traze-me também um bocado de pão da tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor Deus, nada tenho cozido, somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite da minha botija. Vês aqui, apanharei 2 cavacos e vou apregá-lo para mim e para meu filho. Comeremos e morreremos. Ele lhe disse: não temas, vai e faze o que eu te disse, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazei-mo aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se apagará, não se acabará, e o azeite da tua botija não se cessará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Aleluia. E sabe o que ele falou assim? Olha, eu não quero a tua porção completa, eu quero só um pouquinho. O que eu acho interessante aqui é que ele lança a palavra: me dê um pouquinho, porque assim diz o Senhor: a farinha da tua panela não vai acabar, e o azeite da tua botija não vai parar de cessar. A mulher ouviu a palavra profética, ouviu que Deus falou com ela, e foi lá, pegou a farinha, botou num pote, pegou um pouco de água, botou num
na farinha, pegou um pouco de azeite e botou na farinha. Até então, se ela tinha um pouquinho de farinha, quando ela tirou a parte do profeta, ficou menos farinha ainda. Quando pode dizer amém? Houve multiplicação? Não. Por quê? Porque ela ainda não tinha feito. Às vezes nós queremos ver o milagre antes de obedecer. O milagre só vai vir na minha vida e na sua vida depois que você obedecer, depois que você ouvir a voz do Senhor, depois que você se sintonizar com Ele, depois que você obedecer, depois que você reconhecer quem é que Deus está dando ordem para que você possa ajudar. Então, se Deus falou, você não olhe as suas condições, mas obedeça. É do pouco que você tem que Deus está fazendo assim, vai e faça. Porque se você tivesse em abundância, Ele não precisava te pedir, era só você olhar para a pessoa e você mesmo dava. Você não precisava de Deus te pedir. Será, né? Não está sobrando? Né? Não, Elimara, eu estou vendo que eu estou aqui com 2 hambúrguer, ia comer os 2, né? Estou aqui, aí você está olhando, aí eu, meu Deus do céu, é até uma deselegância minha. Elimara, você quer um hambúrguer? Né? Aí eu vou passar, eu tenho abundância. Agora, eu só tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite. Deus manda eu abençoar. Para mim abençoar a Elimara, Deus tem que falar comigo, porque o pouco que eu tenho só dá para mim. E eu quero dizer para você, Deus só fala com aqueles que ouvem a sua voz, que tem capacidade de ouvir, que tem capacidade de interpretar, que tem a sintonia certa, dizer assim: Senhor, eu sei que o Senhor falou comigo. Tem um louvor que diz assim: Senhor, eu sei que tu me amas, eu sei que tu me conheces, né? Sabe quando é esse louvor? Senhor, eu sei que tu me sondas, né? Foi? Então vai lá. Estamos já encerrando. mexer com
com suas mãos o pão e falando assim: Senhor, esse é para o profeta, o que sobrou só vai dar agora para o meu filho, porque se o cunhado só dava para fazer 2 pãozinhos, agora só vai dar para fazer 1. Eu vou dar para ele, cuida dele. E fez o pão e colocou ao forno e levou ao profeta e ofertou ao profeta. E o que eu acho interessante, quando você obedece, você não está ofertando ao profeta, você está ofertando a Deus. A Bíblia fala assim: tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber. E a gente, meu Senhor, quando é que a gente fez isso contigo, Senhor? Quando? Todas as vezes que fizestes a um dos meus pequeninos. E ela ofertando o pão ao profeta, e Deus recebendo no lugar do profeta. Aí ele falou assim: olha, já que agora você me deu um pedaço do seu pão, tá aqui comendo, vai e faz agora para o teu filho. E o que eu acho extraordinário, irmãos, eu não estava lá, mas o Senhor me leva até lá para me ver. Aquela mulher entrando naquela casa com a luz solar, entrando pela porta da frente e saindo na porta de trás. Aquela casa de saber humilde, os telhados de palha, e ela chegando lá na despensa. Quando ela abre aquilo que ela havia tampado, ela dá um grito. Como era um grito, Joyce? Tá cheia, a panela tá cheia, a panela tá cheia de trigo. Profeta, a panela tá cheia de trigo, profeta. Profeta, agora eu creio no que o Senhor falou comigo e como Ele é sobre a tua vida. A panela tá cheia. Aí o profeta: ei, vai olhar a botija também. Ela, quando olha a botija está cheia de azeite. Foi 3 anos e meio de chuva, de escassez, sem chover, todo mundo passando um perrengue. Elias gordinho, o filho da mulher gordinha, a mulher gordinha, e a viúva que era magra, só o couro e o osso começou a pegar uma carninha. Acabe e Jezabel começou sem entender nada. Meu Deus do céu, é um milagre que está acontecendo só naquela família. Quando se tem compromisso com a palavra, quando se tem unção, quando se tem obediência, quando se tem ouvidos atentos ao Senhor, e quando você abre as suas portas para hospedar Deus, a escassez só vai reinar enquanto Deus não entrar pelas suas portas. A escassez na casa daquela mulher só reinou até o dia que Elias botou o pé na porta dela. Quando Elias botou o pé e falou assim: a partir de hoje eu estou entrando com provisão, a partir de hoje eu estou entrando com providência, a partir de hoje eu sou o mensageiro de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre as suas finanças, sobre as suas dispensas. A partir de hoje, assim diz o Senhor, da farinha da tua panela não vai faltar. E a unção do Espírito Santo vai ser radiante sobre a tua vida. Tu falarás em mistério, tu sentirás o Senhor
Queridos, eu não sei como que é você, a sua intimidade com Deus, mas assim é tão gostoso quando eu estou aqui nesse púlpito e o Senhor chega aqui e me dá um abraço, sabe? E fala assim: filho, fala isso, meu Deus, para minha igreja. E é tão triste quando às vezes eu falo algo e eu vejo as pessoas assim, ó. Eu não vou fazer nunca. Chamar a tua atenção para que você preste atenção naquilo que está sendo falado. Sabe por quê? Porque não é por força nem violência, é pelo meu espírito. Pegue essa palavra. O tema dessa mensagem é se refugiando em Querite. Serepta, o nome Serepta, ele representa fornalha de fundição, fundir, refinar, cadinho. Essa cidade ela era conhecida pela sua arte, dos seus ferreiros de forjar o metal. Então o cadinho é um recipiente feito de um metal extremamente nobre, extremamente especial, capaz de suportar altíssima temperatura, a ponto de você colocar um metal dentro dele, levar à fornalha, a fornalha deixar incandescente o cadinho, a ponto de derreter o ferro e o aço que está dentro do cadinho, e ele vir com aquele cadinho e derramar na forma e forjar o que ele quer daquele ferro derretido, seja uma ferramenta de trabalho, seja um machado, seja uma faca, seja uma espada, seja uma enxada. O cadinho ele tem esse poder de suportar o calor. Quando o Senhor falou para Elias, vai a Serepta, ele estava dizendo assim: vai ao cadinho, vai ao cadinho, porque esta nação será provada ao fogo, e só quem vai suportar o fogo é quem é o cadinho, é quem é o cadinho. Seja o cadinho de Deus para suportar as provações e as dificuldades, porque todo tipo de metal é provado ao fogo. Muitos de nós, em meio à escassez, a dificuldades, a ventos fortes, a ribeiros e queridos que secam, a comidas que faltam, ao desânimo, a falta de oração, a falta de busca, a falta de palavra, se esquece que você está sendo provado ao fogo. E aqui eu quero encerrar dizendo que quando o Senhor mandou Elias a Serepta, ele está dizendo assim: ei, tu vai ser o metal ou tu vai ser o cadinho? Deixe as pessoas colocarem dentro de você as suas fortalezas, os seus aços. Aço representa algo forte. Às vezes é uma palavra forte que nós recebemos, às vezes é uma angústia forte que recebemos, às vezes é uma dificuldade forte que recebemos. Coloca no cadinho, derrete tudo aquilo, monta uma forma e faz uma ferramenta para você trabalhar na obra. É isso que Deus quer. Se refugie lá na caverna, lá no ribeiro de Querite, desça até Serepta e seja um cadinho nas mãos do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você a sua glória, a sua bênção, que o Senhor faça multiplicar sobre a sua vida o pão, o azeite, que Deus multiplique a farinha, que Deus multiplique as bênçãos, que Deus multiplique as alegrias, que Deus tire as tristezas, que Deus te leve para
para um lugar de excelência. Senhor, eis aí os teus filhos, enche-os com tua graça, que nós sejamos cadinhos, que nós sejamos obedientes, que nós sejamos divisores de água, que nós possamos dividir o que nós temos, que nós possamos crer mais na tua palavra, mesmo quando não temos condição. Aquela mulher não tinha condição, Senhor, mas ela creu e obedeceu. Faz primeiro um bolo pequeno para mim, o que Deus está dizendo para você nessa noite. Faz primeiro algo pequeno para mim, porque você vai ver que da farinha da tua panela e do azeite da tua botija não vai faltar. Vão em paz em nome de Jesus. Fiquem com essa palavra em nome de Jesus. Irmãos, alguém aqui conhece